Quando se morre de uma inflamação da artrosa, diz Broussais-, não é da pele que se morre, mas de flegmasias viscerais. Quando se debrida os engurgitamentos frios, quando é trazido à supuração por meio de fricções arsenicais ou mercuriais, quando é reduzido pelos cáusticos, as cicatrizes que resultam dessas operações são mais disformes do que os traços que pode deixar a moléstia. Uma libra de unguento não produz um grão de carne sã, diz Paracelso-. A carne prolifera do interior e não do exterior. A verdade é que todos esses males podem ceder à reação vital, se se tem a habilidade de favorecer esta reação com a paciência de esperá-la. É para este objetivo que devem tender todos os esforços da medicina, favorecendo da melhor maneira as reações naturais do organismo. Assim, pois, sob a influência dos sentimentos altruístas que nos animam, unamos nossos votos ao que foi tão patriótica e nobremente expresso pelo mais sábio e mais humano dos nossos cirurgiões. Possa um dia a cirurgia, graças aos processos da ciência francesa, não mais derramar sangue e não mais fazer correr lágrimas. Dr. Verneuil. Tais são, em resumo, os diversos modos de tratamento em uso, tal enumeração dos principais agentes que formam o fundo do arsenal terapêutico atual. Não é da nossa competência ajuizar do valor das teorias que regem a matéria médica e a patologia. Deixando esse cuidado aos homens do ofício, limitamo-nos a observar que, profundamente divididos em opinião sobre os detalhes, quase todos estão de acordo sobre este ponto, que a medicina é uma ciência sem unidade em seus princípios, sem fixidez em seus fundamentos, e que flutua sem bússola aos mil ventos da mais arbitrária experimentação. Os nossos mais eminentes professores, os nossos médicos mais sábios, confessam publicamente a insuficiência da ciência. Eles assinalam os desvios que essa insuficiência pode produzir e não dissimulam os seus perigos. Essa diversidade de apreciações, essa falta de unidade, o vago e a obscuridade que reinam na arte de curar, tornam muito difícil a aplicação da medicina. Não será necessário, antes de tudo, como vimos, que o médico determine com precisão o caso mórbido especial em cuja presença se acha. Mas, como conseguir com segurança esse resultado, visto estar averiguado que existe um desacordo absoluto sobre as causas e a natureza das moléstias, sobre sua classificação metódica e sobre a própria essência da moléstia, considerada sob o ponto de vista geral? Não será o conhecimento mais ou menos perfeito da moléstia que permitirá instituir o gênero de tratamento a aplicar? Da própria confissão dos médicos mais experimentados, o diagnóstico é tudo quanto há de mais aleatório. A história da medicina demonstra que no início de uma afecção aguda não somente é fácil erro, senão que ele é frequente. A história está cheia de fatos desse gênero. Em um concurso de exame na faculdade, um doente que entrava é submetido ao diagnóstico de um candidato. Este opina por uma varíola. Um dos juízes prevê uma febre tifoide, e fazendo partilhar esta opinião por seus colegas, determina a eliminação do candidato. Acontece que no dia seguinte a varíola, fazendo irrupção e dando razão ao aluno desclassificado, é um cheque aos mestres encarregados de examiná-lo. Um médico, diz o Dr. Troussel-, depois de haver passado 30 anos nos hospitais, fica algumas vezes singularmente embaraçado para distinguir uma tísica pulmonar de um influxo que dure há muito tempo e que tenha esgotado o doente. Que importa? Responde a isso um dos seus colegas, pois que em ambos os casos se empregará os mesmos agentes terapêuticos, o óleo de fígado de bacalhau, os peitorais, os béquicos, os resinosos, os fosfatos, os vesicatórios e os cautérios. Não basta possuir uma noção precisa do caso particular em cuja presença nos achamos. É necessário saber fazer a escolha do medicamento mais apropriado à moléstia e ao indivíduo. Ora, vimos, pelo que precede,
Não ser fácil conhecer o que é verdadeiramente curativo. Possui-se apenas um conhecimento muito vago das propriedades medicinais dos corpos e de sua apropriação às moléstias. Existe a esse respeito uma divergência de opiniões que se manifesta a cada momento. Eis um exemplo. Entre mil. Um médico muito distinto, dos hospitais, tratava uma criança atacada de broncopneumonia. Como a moléstia piorasse, o médico declarou que era preciso empregar um vesicatório. Apenas ele saiu. A criança, ao executar-se a prescrição, começa a chorar, debate-se, repele o emplastro com furor e grita agudamente: "Deixem-me morrer. Não quero vesicatório, quero a medicina de Cabarros." Cabarros, um velho amigo da família, era o célebre médico homeopata bem conhecido. Os pais cedem, vão buscá-lo e ele prescreve, com a condição de se avisar ao médico assistente. No dia seguinte, este último verifica uma melhora surpreendente. O pai refere-lhe o que se havia passado, porém o doutor da faculdade nega a eficácia do remédio homeopata e atribui a melhora ao retorno espontâneo da ação vital. Então, se assim devesse ser, por que ter querido infligir a tortura de um remédio violento ao pobre doentinho, que certamente o teria sofrido inutilmente, se não fora sua repulsa e protestos enérgicos? Quantas pneumonias e pleurisías têm sido assim curadas, que chegaram ao meu conhecimento, diz o médico que cita esse fato quando professores da faculdade, acadêmicos e médicos dos hospitais, isto é, os clínicos mais experimentados tinham julgado necessário as sangrias, as sanguessugas, os vesicatórios, os vomitivos e purgativos. As prescrições desses honrados mestres teriam sido, portanto, funestas aos doentes, ou pelo menos inoportunas. Assim se dá com as demais moléstias. Não seria mais preferível meditar sobre a morte dos doentes atacados de uma moléstia mortal, diz Bourdieu, do que tornar mortal uma moléstia que se teria curado por si mesma, se não se houvesse fatigado o infeliz doente com remédios mal estudados ou adotados com o fim de obter vãos e pueris testemunhos. A expectação, na opinião mesmo de um grande número de clínicos, e são os mais hábeis, justamente os mais prudentes, é 1000 vezes preferível ao desejo de intervir precipitadamente por meios violentos, suscetíveis de embaraçar a reação vital. Cumpre não pensemos, como se julgava no tempo de Hermann Boerhaave, que a cura das moléstias consiste unicamente em atenuar o que é mau, espessar o que é muito fluídico, distender o que for muito frouxo, relaxar o que for tenso, moderar, suavizar o que for impetuoso ou acre, abrir as passagens obstruídas, etc. Intervindo assim e substituindo uma ação direta e material ao misterioso trabalho da natureza, transfundindo o sangue, varrendo os humores, atraindo-os para certos pontos do organismo, atacando os tecidos por doses consideráveis de medicamentos cujos efeitos são pouco conhecidos, acumulando diversas substâncias na mesma fórmula, tomando, assim, o encargo de tornar a ação mais obscura. Acrescenta-se a moléstia existente e novas moléstias medicinais, susta-se a aspiração vital, obriga-se o mal aparente, externo, a se projetar sobre os órgãos essenciais da vida, aumenta-se o sofrimento do doente, esgota-se-lhe as forças, e, finalmente, dispersam-se os últimos elementos de reação que tinham alguma probabilidade de acarretar a cura, e, o que é triste dizer, e nos casos mais graves, naqueles em que o doente tanto necessita de todas as suas forças para lutar contra o mal, que o médico, temendo conservar-se ocioso espectador da luta, recorre aos remédios mais exagerados, opondo a perturbação da moléstia à perturbação do medicamento. A moléstia, já os demonstramos, nada tem de material, é de pura essência dinâmica e filia-se unicamente a um abaixamento da tonalidade. As mudanças materiais que acompanham a moléstia têm a sua única e verdadeira causa, do mesmo modo que a decomposição depois da morte,
na diminuição ou na redução da dominação da força vital sobre a matéria. Não é, portanto, nessas perturbações físicas, nessas degenerescências de tecidos, resultados consecutivos da falta de equilíbrio da tonalidade, que convém nos dirigirmos, se quisermos obter a cura, e sim ao agente regulador de todas as tensões vitais, ao sistema nervoso. Isto constitui, precisamente, a vitória da ação magnética como agente terapêutico. O magnetizador, em face de um doente, não fica embaraçado como médico, não precisa conhecer o nome da moléstia, não tem que deliberar sobre o remédio que deve escolher. Apela, tão somente, para a reação vital, que se encarrega de restabelecer a tensão normal e o equilíbrio. Realiza-se, então, o mecanismo das funções. Os tecidos se reparam por si mesmos, cura-se sem derramar uma gota de sangue, sem administrar vomitivos, purgativos, laxativos, sudoríficos, não se recorrem aos banhos, nem aos pedilúvios, nem aos clisteres medicamentosos, não se empregam cantáridas, nem sinapismos, nem sedenhos, nem cautérios, não se queimam os doentes até os ossos com a mosca ou ferro em brasa, não se envenena o organismo pelos tóxicos, nem se abaixa a vitalidade pelos antitérmicos e os anestésicos, não se adormece a dor, não se provoca nem se atenua coisa alguma, deixa-se a vida o cuidado de exaltar ou calmar as crises, porque a potência das irradiações magnéticas dirige-se a todos os estados do movimento e impõe, alternadamente, ao organismo as nuances infinitas de condensação e expansão, que se escalam desde a rigidez cataléptica até o extremo colapso. O magnetismo, agindo profundamente sobre o sistema nervoso, é o melhor estimulante das mutações nutritivas. Sob o seu impulso, o organismo, obedecendo neste ponto às leis gerais da morfologia, tende a restabelecer-se na sua forma e unidade, e cumula suas perdas de substância com os fenômenos de cicatrização e reintegração, do mesmo modo que os minerais restabelecem por si mesmos a sua unidade morfológica especial quando são colocados em certas condições de liberdade. Em última análise, não é o médico que nos cura, ele só pode fazer uma coisa: ajudar-nos a reentrar no funcionamento da lei. Somos nós que criamos a nossa tonalidade, a nós pertence entretê-la e repará-la, obedecendo nisso à grande lei de evolução que, em nossa esfera e sob a nossa própria responsabilidade, nos dá a faculdade de reproduzir uma evolução similar àquelas que nos cercam. Essa evolução só se realiza quando a nossa tonalidade está em tensão normal. Só há um modo de curar, só há um remédio. Repor a tonalidade no seu posto, restituir ao organismo a tensão normal que perdeu. Eis, em uma palavra, todo o segredo da terapêutica. Capítulo 6. O magnetismo é o verdadeiro agente da transfusão da vida. Investigações acerca do elixir de longa vida. A ciência acreditou por momento ter encontrado o segredo da vida na transfusão do sangue. Denis, Blundell, Milne Guardes, Marmonier Pai, Devay, Desgranges. A medicina hipodérmica moderna, renovada da antiga medicina cabalista. Brown Sequard e consortes. A vida não está no sangue, nem nos produtos orgânicos, ainda mesmo que fosse o elemento nervoso. Existe no estado de tonalização equilibrada. Sendo o sistema nervoso o instrumento de repartições nervosas e o regulador fisiológico do organismo, é a ele que é necessário nos dirigirmos a fim de refazer a tonalidade viva. O agente por meio do qual se pode com mais segurança influenciar o sistema nervoso é o magnetismo. Exemplo de uma febre tifoide, curada somente pela influência da imposição das mãos e dos passes magnéticos, por um magnetizador absolutamente noviço. A ciência não é indispensável para curar, a boa vontade basta, com a condição de que se conheça o meio de conduzir a reação vital. É a natureza que se deve confiar o cuidado de refazer a tonalidade, só ela pode reconstituir os tecidos desorganizados,
Apólogo da teia de aranha. Alongar o fio da vida, desviar a morte que caminha a passos lentos e que tem como causa a dissolução ou atrofia da velhice, diz Bacon-, é assunto que nenhum médico tratou de maneira que corresponda à sua importância. Que é preciso fazer-se para viver bem e durante muito tempo. Será necessário, a exemplo do célebre veneziano Canaro, conformar-se restritamente ao texto bíblico que abstinens adjiciet vitam. A sobriedade prolonga a existência, ou então, esposando as teorias de Mortimer Collins, esse homem original que, em seu humor britânico, assinava em seu livro Um Porco do Rebanho de Epicuro. Será preciso beber bem, comer bem, dormir bem, só fazer o que lhe apraz, nada fazer se assim lhe agrada, deitar-se a hora que se quiser, levantar-se a hora que se preferir, viver na ociosidade e na preguiça, e não se ocupar, em uma palavra, de coisa alguma que seja de natureza fatigar o corpo e o espírito. Em uma questão tão geral como esta, não queremos tomar o partido de um ou de outro. Reservamos divulgar ulteriormente o regime dietético que se nos afigura mais favorável à conservação da saúde e à longevidade. Neste momento examinaremos apenas a maneira pela qual, quando algum embaraço vem comprometer essa delicada teia de Penélope, que se desfia à medida que se tece, pode-se melhor conseguir reparar o precioso tecido. Em todos os tempos, os infelizes humanos, atormentados com a ideia da morte, atiraram-se à pesquisa do benéfico filtro suscetível de preservá-los dos ataques da temível bicha. Desde o começo do mundo procura-se o elixir de longa vida. Por instantes, a ciência julgou haver encontrado o segredo da vida na transfusão do sangue. Foi Denis, médico da Faculdade de Montpellier, que em 1667 primeiro praticou em Paris, com auxílio de Emeretes, a transfusão no homem. Nunca operação alguma fez nascer tantas esperanças fabulosas como esta. A transfusão, diz o Dr. Pelagutti em suas notas acerca da macrobiótica de Uffeland, devia, na opinião dos entusiastas, tornar-se panaceia universal, um meio de prolongar a vida indefinidamente. Os milagres da fonte de Juvencio iam realizar-se. Não havia mais moléstias. Tinha-se a mocidade eterna, a raça regenerada. As pessoas fracas e franzinas, os doentes, pediriam, de então por diante, as pessoas vigorosas e de boa saúde, para partilharem com elas a riqueza do seu sangue. Ainda mais, esperava-se, pela transfusão, atuar sobre o moral, domar o caráter de um homem violento e assomado. Injetando-se-lhe sangue de cordeiro, torná-lo corajoso, infundindo-lhe sangue de leão. Cada qual perguntava a si próprio se seria possível também fazer crescer lá no corpo dos cães, injetando-se-lhe sangue de carneiro. Fizeram um ensaio e, à vista de muitos casos de insucesso, o tribunal do Châtelet julgou prudente dar um arresto de proscrição, que sustou em seu voo tão belo zelo. Depois de um longo período de silêncio, Blundell, em 1818, tirou a transfusão do esquecimento. Porém, apesar dos seus esforços, os de Monier-Guardes, e algumas tentativas feitas por Nelaton, Marmonier Pai, Devay e Desgranges, de Lyon, a transfusão teve decididamente a sorte dessas numerosas utopias médicas, que alcançam os favores efêmeros da moda e desaparecem em seguida, por si mesmas, da prática oficial. O erro fisiológico que encerra não subsistiu tampouco na ciência, e sob os auspícios de nomes ilustres surge nestes últimos tempos um método novo, que sob o nome de medicina hipodérmica, veio reivindicar todas as vantagens que se recusara à transfusão do sangue. Esta medicina, renovada da antiga medicina cabalista, pretende, por meio de injeções subcutâneas, compostas, quer de sucos animais, quer de vírus microbianos, quer de produtos químicos, verdadeiros filtros misteriosos,
assegurar a imunidade do organismo contra os mais temíveis contágios e combater vitoriosamente a dissociação dos elementos constitutivos causada pela moléstia ou gasto senil. Assim é que Pasteur, no tratamento intensivo da raiva, emprega injeções de caldos do medula fresca, de coelho rábico, que o Dr. Koch e seus adeptos combatem a tuberculose com seus líquidos de cultura do bacilo tuberculoso, que Brown Sequard pretende restituir, por meio de suas injeções testiculares de cobaia, a virilidade àqueles que a têm perdido. Uma vez aberto o caminho e estimulados pela emulação, numerosos experimentadores lançaram-se vertiginosamente nessa nova senda. Touros, coelhos, cabras, carneiros, cobaias forneceram sucessivamente os elementos parcelares de seus diversos órgãos aos ensaios de injeções que foram tentadas. Já não os detêm hoje os sucos testiculares, cerebrais, medulares, nervinos, pancreáticos, glandulares, esplênicos ou musculares dos animais. Esgota-se toda a gama dos produtos químicos e começa-se a injetar indiferentemente o iodo, a alumina, o fosfato de soda, o ferro, o arsênico, a estricnina, o mentol, o timol, o eucaliptol, a cânfora, o enxofre e o fósforo. Alguns biologistas temerários vão mesmo até brincarem com as inoculações de vírus microbianos, sem receio em relação à vida dos doentes sobre os quais tentam essas experiências. A impossibilidade de calcular com segurança e de antemão a dosagem das injeções com o intuito do efeito terapêutico ou fisiológico a produzir, e a maior ou menor imperfeição das misturas e filtrações empregadas, ocasionam muitas desordens, flegmões, acidentes nervosos, etc., mas acautelam-se de confessar o perigo dessas novas práticas. E foram as numerosas mortes que elas ocasionaram e o desacordo sobrevindo no próprio campo dos transfusores que acabaram por esclarecer o público. Basta ler as recentes comunicações dos doutores Constantin Paul, Andy Olafou, J. Sharon, Albert Robin e J. Roussel, de Genebra, para perceber-se exatamente a confusão que reina em hipodermia, sob o ponto de vista fisiológico e terapêutico. Nas discussões travadas entre esses sábios clínicos, enquanto uns atribuem todo o valor da injeção hipodérmica à natureza da substância injetada, outros consideram que a ação fisiológica produzida pela injeção reside somente no veículo, o sérum do sangue, a água salgada e mesmo a água pura, destilada, substituem com vantagem todas as misturas animais ou químicas empregadas até hoje. O Dr. Pelagotti, que há pouco citamos, já nos dizia a esse respeito. Nesses diversos ensaios de transfusão, há efetivamente, sob o ponto de vista fisiológico, um curioso exemplo da influência passageira que se pode exercer sobre o organismo cujo funcionamento esteja embaraçado, mas não nos equivoquemos, aí não é que está a vida, e para tornar tangível a ideia que se deve fazer desse fenômeno, é mister compará-lo àquele que se passa quando um dedo curioso vem agitar o pêndulo de um relógio parado. O mecanismo põe-se em movimento, oscila, e ouve-se por momentos o seu tic-tac, mas daí a pouco esses sinais diminuem, desaparecem, o pêndulo para e conserva-se imóvel. Não era a vida. A mola principal estava quebrada. Ao pensar que se pôde, por instantes, conceber a esperança de reconstituir em sua irradiação funcional, normal, a fonte esgotada da vitalidade, projetando na máquina orgânica algumas partículas novas de sangue ou de sucos animais, mesmo que fosse o resíduo da polpa nervosa, não podemos deixar de inventar em nosso espírito essa singular pretensão da ingênua simplicidade daquele fabricante de bonés da rua S. Diniz, que, tendo conseguido fortuna, mandara edificar uma quinta nos subúrbios de Paris. Tendo encomendado uma bomba e como lhe perguntassem os operários onde deviam colocar essa bomba, que haviam trazido, dissera-lhes, no pátio. Mas, onde está o poço? O poço, exclamou o fabricante de bonés, o poço.
Oh, tem graça. Pois se eu tivesse um poço julgáveis que teria comprado uma bomba. Os transfusores não estão partilhando o erro do nosso boneteiro, que, com toda a ingenuidade acreditava que qualquer mecanismo engendra o movimento de vida que lhe manifesta, e que uma bomba pode dar água sem um manancial produtor que alimente. A vida não está no sangue, nem tampouco nos órgãos, simples depositários e transformadores das forças. O corpo, esse mecanismo que vemos funcionar, não engendra o movimento, recebe-o, ao contrário, de uma origem misteriosa e oculta, em a qual não seria mais que um cadáver. Para fazer uma ideia da vitalidade, é necessário considerar o ser sob o ponto de vista de sua estrutura ideal. O movimento vital se nos manifesta, então, como resultante das forças essencializadas, apoiadas na polpa nervosa e estendidas do centro à circunferência, à guisa desses espectros da física, que possuem um ponto central de concentração e pontos periféricos de dilatação. Toda a harmonia do sistema repousa no estado de tonalização equilibrada desse espectro orgânico, e a força livre ambiente, sob a forma essencializada que toma na rede nervosa, é, na realidade, o agente plástico e ordenador do jogo funcional das partes. É, portanto, o aparelho nervoso, e não o sangue, o intermediário obrigatório entre o meio cósmico e o elemento atômico dos tecidos. Ele é o órgão essencial de transmissão e trocas entre o ser vivo e o meio que o cerca. É, como lhe chama muito bem Claude Bernard, o grande regulador fisiológico, e é só a ele que cumpre dirigir-se para refazer a tonalidade viva ameaçada, e não as rodagens materiais, simples instrumentos da manifestação vital. Mas, de que modo agir sobre o grande regulador fisiológico? De que modo, quando se acha ele desarmado ou distendido, restituir-lhe essa tensão normal tão indispensável aos batimentos regulares da vida? É neste ponto que surge luminosa a aplicação do magnetismo, com seus passes, suas imposições de mãos e suas insuflações tão desconhecidas. Milagre do magnetismo! Exclama com entusiasmo o barão do potente traço. Um ser, a voz da natureza, pode, sem ciência alguma, restabelecer o equilíbrio, incutindo nos órgãos esses eflúvios de uma essência tão desconhecida que confundem a ciência e o raciocínio. Eles vão enchendo o vácuo que se faz, dando lugar à luta que deve, não sem abalos e oscilações, despertar a ação vital e restabelecer o equilíbrio perdido. É que a rede nervosa, por suas extremidades periféricas, áuride contínuo, na radiação solar, os elementos de força que transmite aos órgãos, segundo as necessidades da metamorfose orgânica. Colocar uma rede nervosa desequilibrada em contato com uma outra melhor equilibrada, duplicareis em pouco tempo a ação funcional da primeira. Uma troca se faz, análoga à que se estabelece entre duas pilhas elétricas postas em contato. Uma verdadeira transfusão de eletricidade vital se opera, trazendo aos centros vitais a potência da reconstituição que lhes faltava. As funções orgânicas recuperam o seu ritmo normal, o sangue se regenera nos seus elementos constitutivos e a vida, assim solicitada, realiza em toda a sua integridade a missão que a lei da natureza lhe impõe. Restabelecer, por intermédio do sistema nervoso, o duplo movimento de dispersão centrífuga e de condensação centrípeta, que constitui o equilíbrio da tonalidade orgânica, eis o meio mais seguro e mais poderoso de agir sobre a vitalidade. É a única transfusão que se pode operar sem risco, de organismo a organismo. É a única que é necessário procurar. E, com o mestre, saudosamente lembrado, cujo nome citamos há pouco, diremos àqueles que, compenetrados desta verdade, quiserem aliviar os sofrimentos de seus semelhantes. Colocai-vos próximo do doente esgotado pelo sofrimento e cuja faculdade medicatriz tenha sido anulada pela moléstia e os remédios. Estendei, vagarosamente, as mãos, com a tranquilidade e a serenidade que acompanham sempre o desejo de fazer o bem,
Considerai-vos como instrumento divino, cujas molas são movidas pela alma. Essa harmonia necessária determina a potência magnética a sair de suas veredas ordinárias e dirigir-se para onde o vosso entendimento a chama, para onde as vossas mãos querem guiá-la. E de curar pela transfusão nervosa. Não há outra. O verdadeiro agente da transfusão da vida é o magnetismo. Eis o que nunca é demais dizer e repetir. Eis o que não cesso de pregar ao redor de mim, não só pela palavra como pelo exemplo. Convencido de que a única propaganda útil é a que se faz por meio do fato, atirei-me com toda a coragem à obra, a fim de provar, pelas experiências, que as teorias que exponho não são puramente especulativas. Nada de melhor poderei fazer, para afirmar as convicções a esse respeito, do que citar o fato seguinte, que, em sua tocante simplicidade, diz mais que todas as afirmações e todos os raciocínios. Cura de uma grave febre tifoide pela simples imposição das mãos. Era pelas férias, no verão passado, após um ano de labores em que haviam sido muito felizes, juntando algumas economias, o senhor e a senhora B, com toda a filharada, para escapar à canícula e aos ares da cidade, tinham partido para uma praia na direção do oceano, instalando-se modestamente num pequeno recanto banhado pelas tonificantes brisas do mar, nas costas da Normandia. Julgavam encontrar ali, durante uma residência de 2 meses, em pleno ar e na calma do insulamento, um aumento de saúde para todos os membros da família. Os azares do destino deviam dispor as coisas de outro modo. Havia apenas alguns dias que tinham partido, quando recebi este bilhete lacônico, que me parecia mensageiro de morte. 28 de julho de 1893. Minha mulher se acha gravemente doente, está com febre tifoide. Quando o médico fez-me esta revelação, pareceu-me receber o último golpe. Que será de mim sem um amigo, rodeado de estranhos, insulado com todas estas crianças? Horácio apresenta-se com um mal-estar inquietador, e mesmo eu não passo bem. Dou-me intimamente com uma família distinta, o marido tem apenas há 30 anos, a mulher 28, e a providência tem por 6 vezes abençoado a sua união. O mais velho dos 6 filhos, virtuoso e de 12 anos, já tem para o violoncelo um verdadeiro talento, tem a quem sair, porque seu pai, compositor e professor de música, é um artista de envergadura de um sábio, que não somente se entregou à técnica da sua arte, como ainda soube abordar com êxito as mais difíceis questões da filosofia, o que lhe permitiu constituir uma síntese musical que serve de base ao seu ensino. Há 10 anos o Sr. B é professor de meu filho, e em virtude da comunhão de ideias que nos une, foi-me dado apreciar a originalidade do seu talento e a elevação das suas vistas. Considerei-me, igualmente, bastante feliz, em nossos contatos diários, por prestar-lhe alguns obséquios, em uma família tão numerosa como a sua, onde há tantas crianças. A moléstia não se demora em vir muitas vezes bater à porta, como a febre, a angina, a coqueluche, o sarampão. Um dia chega a influenza, a pérfida, que faz das suas e ataca, cada um a seu turno, todos os membros da família. No dia seguinte, grande pasmo. É a meningite que ameaça o mais velho, ou a diarreia infantil que vem recair sobre o último, ainda muito pequeno. Somos vizinhos. A cada alarma, chamam-me e eu acudo ao apelo. Em presença do perigo solicitam com mais pressa. O Sr. B, afinal, tanto quanto eu, deposita apenas uma confiança muito medíocre nos remédios. Por outro lado, suas finanças não lhe permitem de maneira alguma cometer loucuras na farmácia, se tantas vezes lhe é necessário passar à padaria para sustentar tantas bocas. O uso repetido de um processo tão simples e tão pouco custoso, durante 10 anos consecutivos, sem nenhum insucesso, tanto sob o seu teto como sob o meu, deu-lhe bem depressa uma imperturbável confiança nos efeitos magnéticos. É,
pois, muito naturalmente, neste agente da natureza que ele pensa e a que recorre, quando um dos seus está em perigo. Vou referir de que maneira foram postas à prova, nestes últimos tempos, as suas convicções. Invocando a nossa amizade, peço-te me aconselhes, pois serei muito reconhecido. Sempre o imprevisto. Quantas misérias na vida! Como tudo isto é terrível! O seu amigo aflito, B. Tristemente impressionado com esta notícia, respondi na volta do correio. Procurei Aurea na amizade sincera que tinha pelo pobre aflito, todas as consolações que pudessem levantar a sua coragem, mas eu conhecia o alcance do perigo. A senhora B, esgotada pelos partos reiterados, ao último dos quais seguiu-se uma peritonite que quase lhe foi fatal, não estava em condições de suportar um assalto tão terrível como o de que se achava ameaçada. Fiz-lhe sentir a esperança de que o médico podia enganar-se sobre o seu estado, mas a carta seguinte, recebida 24 horas depois, nada mais era do que a confirmação da primeira. 30 de julho de 1893. As vossas palavras consoladoras fortificaram a minha coragem, com a calma volta à minha razão, sinto-me armado agora contra o perigo. Mas, ai de mim! Não há duvidar. A minha pobre mulher está realmente com o tifo. Na opinião do médico, ela entra na segunda fase da moléstia, febre ardente, indo até ao delírio, temperatura 39, pulso 130, dejeções involuntárias, líquidas, infectas, sanguinolentas, 25 a 30 nas 24 horas. Não procuro iludir-me, minha pobre mulher está minada, esgotada pelos reveses que teve de sofrer desde o começo da nossa união. O físico está enfraquecido e receio não tem a força necessária para resistir ao assalto desta terrível moléstia. Noto um deperecimento físico e um enfraquecimento cerebral tão rápidos, que chego a temer uma desgraça. Esforço-me, tanto quanto é humanamente possível, para impor silêncio ao meu coração e dominar a sorte que nos fere. Mas o estado da doente vem legitimar de maneira acentuada os meus pressentimentos. Comecei hoje mesmo com o magnetismo, o efeito foi instantâneo, a doente experimentou desde logo um alívio, não me anima a fazer senão passos de grande corrente, temendo com a minha inexperiência trazer algumas perturbações, especializando os meus efeitos. Tenho necessidade dos seus conselhos para dirigir os meus esforços. E conto com a sua boa vontade. Peço-lhe, pois, que, na volta do correio, me diga o que devo fazer em presença de um caso tão grave e tão novo para mim. Não que eu, noviço como sou, tenha pretensão de pear moléstia tão adiantada, mas na esperança de trazer algum alívio à bondosa doente. À vista destas tristes complicações tenho, como vê, necessidade de apelar para toda a minha filosofia, e espero ansiosamente que virá em meu auxílio. Seu dedicado, B. Eu poderia desde logo chegar ao epílogo, referindo por que fases passou a moléstia, mas, assim procedendo, tiraria a narração seu colorido e faltaria ao fim a que me propus. Prefiro, pois, ainda que seja mais longo, deixar a palavra ao Sr. B, transcrevendo aqui mesmo os extratos de sua correspondência, que mostrarão muito melhor do que tudo quanto eu pudesse dizer, as peripécias de uma luta onde o magnetismo, auxiliado por uma corajosa perseverança, pôde triunfar, sem medicamento algum, de uma afecção mórbida considerada, com razão, como das mais temíveis. 1 agosto de 1893. Que felicidade! O magnetismo opera maravilhas, reanima as forças da pobre doente. Vossas instruções, completando as minhas inspirações, coroam felizmente os meus esforços e espero poder lutar com vantagem contra o terrível flagelo. Após cada magnetização escrupulosamente feita, como indicais, produz-se uma reação. Copiosas transpirações anunciadas pela coloração do rosto precedem abundantes dejeções. Produz-se nos intestinos como que um grande ruído de revolvimento,
E então, um lago de líquido. De cada vez, igualmente uma emissão abundante de urinas. Esta fase traz um alívio notável ao doente, acalmando-lhe as dores agudas intestinais de que sofre. O ventre, até então bastante abaulado, tem diminuído muito, o delírio ainda é frequente, mas o estado comatoso quase cessou. Velei esta noite por causa do estado de superexcitação que me inquietava, e aproveitei-me desta circunstância para magnetizar durante todo o tempo. Esta manhã considerei-me bem pago do meu trabalho, porque minha mulher apresentou-se mais calma e descansada. Em meio de tudo isso, não me esqueço das vossas recomendações, com relação às fadigas inúteis, porque compreendo a necessidade de poupar as forças, a fim de fazer o face às crises que podem sobrevir. O médico, que no começo, não me ocultava as suas inquietações nem a gravidade do caso, parece um tanto embaraçado com esta melhora súbita, cuja causa naturalmente ignora. Limita-se, simplesmente, a averiguar a melhora e retira-se prescrevendo as mesmas poções, que, logo que sai, me apresso em atirar pela janela, o que tenho feito desde o começo. Pusemos tudo de parte, água de Vichy, caldo, vinho e mesmo atilha, só damos leite e água açucarada, levemente acidulada com sumo de limão. Minha mulher, mesmo antes que houvesses dito, recusava instintivamente todos os alimentos líquidos que me assinalastes, como podendo ser-lhe prejudiciais, e o médico, diante dessa resistência tinha sido obrigado a ceder pouco a pouco. Esta coincidência da repugnância instintiva da doente com as suas recomendações dispensa comentários e tende a provar que estavas de acordo com a natureza. 5 de agosto de 1893. O calor vital, que subira a 39,5 graus Celsius caiu a 38,5 e hoje a 38º. Apesar desse abaixamento de temperatura, ainda há delírio, gorgolejo no ventre e às vezes prostração e estupor, a língua é seca, a sede é imperiosa. Entretanto, apresse-me que o emagrecimento não se acentua. A doente passou bem no decurso do dia e dormiu toda a noite sem delirar, apenas de longe em longe, soltava longos suspiros de alívio, após cada magnetização. Quando faço imposições sobre os pés ou seguro a parte posterior das pernas em minhas mãos, sinto-me invadido por um mal-estar, como se absorvesse o fogo da moléstia, mas, felizmente, isto é apenas passageiro e liberto-me prontamente, desde que tomo ar. Minha mulher sente perfeitamente os bons efeitos do magnetismo, porque a todo momento dá-me tocantes testemunhos, animando os meus esforços com as suas palavras. Ainda, diz-me ela, magnetiza-me mais, faz-me tanto bem. Sinto que sem a tua intervenção eu morreria ou não teria forças para suportar tantas dores. Não me deixes. Estas exortações, que com frequência ela repete nos curtos instantes de lucidez que a ação magnética parece desenvolver, emocionam-me profundamente, reanimam a minha coragem, fazem com que esqueça as fadigas e são para mim o melhor penhor da eficácia dos meus esforços e do feliz resultado com o qual temos agora o direito de contar. 7 de agosto de 1893. O estado geral vai melhorando sempre, a diarreia cessou completamente, os gorgulhejos vão diminuindo, a fossa ilíaca direita, que até então parecia engurgitada, deixa-se deprimir. A doente não mais se queixa senão de dores passageiras em torno do umbigo, mas estas são, às vezes, tão vivas, que ela grita como se estivesse para dar à luz. Repito, então, as magnetizações, imposições, longos passes, etc. Mas são ainda os ligeiros passes rotatórios sobre o ventre, quase ao nível da pele, com as pontas dos dedos, como indicastes, os que melhor acalmam. As imposições muito prolongadas na barriga das pernas parecem, ao contrário, determinar profundos abalos e excitar sofrimentos intestinais.
As noites são bastante calmas, o sono sem delírio, mas no estado de vigília, a superexcitação continua a ser muito grande. Procuro dominá-las com imposições sobre a testa e a nuca, mas consigo pouca coisa. Esta agitação persistente me inquieta. Será isso devido à extrema fraqueza nervosa da doente? Ou será a marcha inevitável que deve seguir a moléstia? Há sempre grande secura da língua e pequenas ulcerações na mucosa da boca. Às vezes minha mulher procura sair da cama e envida todos os esforços para levantar-se e escapar-nos. Redobramos, por isso, de vigilância e estamos de alcatéia contra esses retornos insidiosos do mal. Neste momento ela repousa banhada em suor e espero que este sono se prolongue até pela manhã, como ontem. Os cabelos, aos quais não tivemos a precaução de trançar e de erguer no começo da moléstia, embaraçam muito a doente, desprendem um cheiro desagradável, que incomoda, e de tal modo se acham embaraçados, que nada se pode fazer. 10 de agosto de 1893. Tenho a participar-te, hoje, uma melhora sensível. Minha mulher já não sofre absolutamente do ventre, já não há diarreia, nem gorgolejos, nem gritos, nem queixumes. As ulcerações da boca estão cicatrizando, as dejeções tornaram-se normais e regulares, o ventre já não está duro, nem entumecido e parece que definitivamente escapamos dos riscos da peritonite. Todavia, tomo cuidadosamente nota de todas as tuas recomendações, a fim de pôr-me em guarda contra qualquer retorno possível, dos acidentes que me assinalaste. Cortaram-se os cabelos, a pedido da própria doente, que já não podia suportar-lhes o peso, nem a desordem e tampouco o odor. A melhora das noites, que há 3 dias se tem apresentado, permitindo descansar mais, traz-nos a todos um alívio muito considerável. Estaremos efetivamente ao termo dos nossos trabalhos. 13 de agosto de 1893. A melhora se acentua definitivamente. A língua está se tornando limpa, as crises de agitação cada vez mais se afastam e são mais curtas. Apenas magnetizo 2 vezes por dia. Afinal, coisa singular. Minha mulher, que encontrava tanto alívio nos passes rotatórios sobre o ventre, já não pode suportá-los. Pede-me principalmente que lhe faça longas imposições, é o que mais alivia. Como vês, é a própria doente que me guia. E agora os intestinos vão melhor. Ela tem de algum modo a intuição de que já não é necessário secundar as forças da natureza. Pediu-me que lhe fizesse imposições e ligeiros passos na região do coração. Não somente isto alivia muito, como ainda, coisa esquisita, sob a influência desses passes, ela cai quase subitamente numa espécie de sono letárgico. As pálpebras cerram-se com força e a respiração se torna mais longa e profunda. Durante esse sono, o coração e o pulmão parecem dilatar-se e funcionam com mais liberdade. Em suma, eis-nos agora mais tranquilos acerca do epílogo dessa temível moléstia. Nossas angústias acalmaram-se. Pondo de parte os transes por que passei, não estou descontente, confesso, com a experiência que acabo de fazer. Como são cegos os homens! Como desejo que os pais de família magnetizadores se multipliquem. Quanto a mim, cumpre convir, acabo de fazer uma excelente aprendizagem, um tanto cruel, é certo, mas decisiva. 17 de agosto de 1893. Não escrevi nestes últimos dias porque nada tinha de interessante a assinalar. A convalescência é definitiva. Os sofrimentos acalmaram-se. Não mais se trata de delírio. A língua está boa. O calor é normal. A doente vira-se na cama e pode finalmente deitar-se de lado. Diz que tem fome. O teu cálculo foi bem feito, quando prognosticaste há um mês o começo da convalescença para 15 de agosto, o mais tardar. Agora, só evitar as imprudências. Estarei vigilante também minha mulher. Porque a peritonite que ela teve depois do seu último parto, e que necessitou uma convalescença tão demorada,
Ensinou-lhe a ser prudente. Enviamos a todos as nossas mais sinceras afeições, a ti particularmente a expressão bem viva do reconhecimento da nossa querida ressuscitada. 6 semanas depois, em fins de setembro, tornando-se a doente transportável, toda a família voltava a tomar sua casa de inverno em Paris. A doença havia sido terrível, a convalescença devia ser longa, mas, em 25 de novembro, a doente, completamente restabelecida e talvez melhor equilibrada do que estivera, saía pela primeira vez, depois dos 5 meses que guardara o leito. Era para assistir uma tocante festa de família, tendo-se tido a boa ideia de celebrar ao mesmo tempo, com gigantesca árvore de Natal, não só a alegria das crianças, como a ressurreição de sua mãe. Tal é, dia a dia, hora por hora, a narração da luta homérica que um homem que jamais praticara o magnetismo, porém que estava profundamente animado do desejo de salvar sua querida companheira e mãe dos seus filhos, sustentou durante 40 dias contra a mais temível e a mais pérfida das enfermidades, não apelando para nenhum outro auxiliar, além das suas próprias forças e do poder da sua vontade, que constituía toda a sua ciência. Este exemplo é um precioso ensinamento para todos, e eis porque o apresentamos, com toda a sinceridade de forma, demonstrando, assim, o que se pode esperar da reação vital, quando nos limitamos a solicitá-la pelos meios mais naturais e simples, tais como as imposições e os passes magnéticos. A cada passo, a observação nos mostra a admirável simplicidade das veredas da natureza e dá-nos a chave das misteriosas analogias que formam o laço dos fenômenos, e muitas vezes, na interpretação dos fatos mais insignificantes na aparência que aurimos os elementos de nossas concepções mais profundas, e o acaso serve-nos, às vezes, singularmente neste modo de evolução do pensamento. Eis aqui um fato de que me fez testemunho mais simples dos casos, e que me auxiliará, assim o espero, a exprimir melhor o meu pensamento quanto ao proveito que se deve tirar das coisas que nos cercam. A teia de aranha. Certo ano, quando terminavam as férias, depois de havermos visitado a Suíça, tínhamos passado São Gotard e fomos descansar alguns dias em Cadenábia, sobre o lago de Como. Era para mim um verdadeiro gozo ir todas as manhãs a essas margens tranquilas fazer o meu passeio, no meio de uma vegetação luxuriante, que fez lembrar as regiões tropicais e constitui agradável contraste com a aparência triste dos pinheiros alpestres. Não distante do hotel em que morávamos, no meio de um tapete de verdura semeado de tamareiros e loureiros, elevava-se um pé de magnólia, cuja envergadura poderosa e larga folhagem de um verde brilhante haviam excitado minha admiração desde o primeiro dia. Certa manhã, parando junto à minha árvore favorita, percebi grande aranha amarela, zebrada de branco, no centro de majestosa teia, tecida com muita arte, e formando, entre a relva e os ramos inferiores da magnólia, vasto plano inclinado, que se apresentava aos primeiros raios do sol nascente em posição verdadeiramente estratégica. Nesse momento, acabava de acender um charuto e conservava na mão o fósforo de que me havia servido. Veio-me a ideia de atirá-lo à teia. Tinha curiosidade de saber o que adviria. Apenas o fósforo tocara aos fios, incrustando-se neles. Toda a rede pareceu vibrar até ao centro e de um salto a aranha atirou-se sobre o intruso. Julgou sem dúvida que não era uma boa presa, porque, sem mais detença, começou incontinente a expulsá-lo. Assisti, então, ao mais admirável dos espetáculos. Não se faz uma ideia da habilidade desenvolvida nessa operação pelo industrioso inseto. Que delicadeza extraordinária! Que presteza admirável! Em rápido olhar, o inteligente animal desamarrou todos os fios que retinham preso o fósforo, impeliu-o para o vácuo, depois, tecendo novas malhas, a fim de substituir as que se tinham quebrado, encaminhou-se para o centro do seu domínio, sem deixar depois de si qualquer traço de ruína. Se houvesse tido a ideia,
dizia a mim mesmo, de retirar essa pequena parcela de madeira, que perturbação não teria suscitado nessa malha delicada, com os meus dedos inábeis e grosseiros? De que maneira teria podido reparar as lacerações que seria preciso fazer? O hábil artista, que possui o segredo dessa sábia construção, não teve dificuldade em reparar o dano causado à sua obra, mas ele foi o seu primeiro arquiteto e a natureza, com toda a previsão, lhe tinha fornecido previamente as instruções e os materiais necessários. Que lição a tirar desse fato? Que instrutivo espetáculo para o observador, que se esclarece pela analogia. Que admirável aproximação a fazer entre essa teia delicada e sensível, radiando em torno de um centro vivo e ela própria viva, como a nossa rede vital, em que todos os pontos vibram sob o impulso direto e constante de um centro inteligente de ação. Quando um corpo estranho vem a penetrar neste círculo dotado de sensibilidade e vida, quando um choque vem abalar esta rede delicada, porventura as forças vitais, que velam nos centros pela conservação do edifício orgânico, não se põem desde logo em ação, do mesmo modo que a aranha, para opor-se à invasão que as ameaça e não correm sobre o intruso como inteligente animal. Se esse intruso é reconhecido boa presa, não é imediatamente enrolado, englobado e dissolvido na torrente circulatória, a fim de contribuir para o entretenimento do mecanismo. Considerado parasita inútil, como o fósforo, não é, ao contrário, imediatamente impelido e rejeitado para fora. E neste caso, as forças vitais coligadas não se conduzem igualmente como a aranha. Não se unem, porventura, a fim de manterem a integridade do meio em que se expandem, refazendo, uma a uma, as malhas quebradas do tecido e cumulando o mais depressa possível os vácuos e as brechas feitas pelo ataque do exterior. Isto constitui uma lei absoluta da natureza, que toda a excitabilidade produzida, num círculo vivo, chama a reação dos centros. Se, por exceção, não se produz o fenômeno, é que a faculdade natural de reação se embotou e produziu-se uma falta de tensão, por uma causa acidental qualquer. É então necessário despertar as forças centrais deprimidas ou entorpecidas, e chamá-las à missão que a natureza lhes impõe. Foi assim que se deu alguns dias mais tarde com a minha aranha. Uma bela manhã atirei, como da primeira vez, um pauzinho na teia. O instinto, adormecido pelo frescor matinal, estaria indiferente. Não sei. O que é verdade é que ficou inerte, não dando importância ao choque que imprimia os seus fios. Foi-me preciso tocar-lhe muitas vezes com a ponta da bengala para constrangê-la a mover-se, e tão somente com esta incitação repetida, de minha parte, é que o indolente animal se decidiu a entrar em movimento. Quando os centros vitais se recusam à sua tarefa, faltam à missão que a natureza lhes traçou, o que algumas vezes acontece, é necessário solicitar do mesmo modo, sacudir a sua inércia e os despertar para o seu dever. As práticas magnéticas, imposições, passes, insuflações, são os melhores meios para conseguir esse fim, desempenhando idêntico papel ao da bengala no caso da aranha. Esses processos vão incitar a força vital adormecida nos centros e, obrigando-a a deixar o seu palladium, o cérebro e o plexo solar, decidem-na, desse modo, a sair da sua inércia para colocar o organismo ao abrigo dos ataques que lhes são feitos. Ao invés disto, de que modo procede a ciência oficial? Julgando-se mais perspicaz do que a natureza, seu único e verdadeiro mestre, faz o que faria o imprudente ou presunçoso ignorante que, substituindo-se à aranha, pretendesse reparar melhor do que ela o dano causado à sua teia, levando mão temerária e inábil ao obstáculo que embaraça o funcionamento do organismo, quebra, destrói, corta, queima, e nada pode restaurar ou colocar em seu lugar, não possuindo ideia alguma dos processos que a fantasia emprega para consertar a malha quebrada e tecer um fio novo. Não sabe que no centro do circuito vital, no meio dessa trama viva e sensível,
através da qual ela opera tão inconsideradamente, usando de processos violentos, reside uma força prestes a responder ao seu apelo e cujo concurso deveria antes de tudo solicitar, como sendo o único agente que pode, com conhecimento de causa, exercer